Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente vai continuar agora com o nosso módulo 6 e nessa aula nós vamos falar sobre CSS, que são as chamadas folhas de estilo, tá bom pessoal? Não estranhem, a gente está numa tela básica aqui do Windows mesmo, para mostrar para vocês. A gente está fazendo isso tudo externamente ao site, para que vocês consigam entender melhor a dinâmica de se trabalhar com esse tipo de linguagem e posteriormente, na próxima aula, nós vamos aplicar isso no nosso site WordPress, tá bom? E vou mostrar inclusive uma maneira bem prática de encontrar as classes e as chamadas CSS mais adequadas para o nosso site, tá bom? Então vamos lá. Ó, uma vez que a gente cria uma estrutura em HTML e salva ela como HTML, ela fica como um arquivo salvo em qualquer pasta que a gente tenha colocado. Para você acessar no navegador, basta clicar nela como um arquivo comum, tá bom? Vamos lá. Isso aqui a gente criou na última aula e, como vocês viram, é uma estrutura HTML sem nenhum tipo de customização, sem nenhum tipo de arranjo de elementos. Pela última aula vocês aprenderam que é possível colocar e criar estruturas que se separem umas das outras através da abertura e fechamento de tags, tá legal? Então vamos lá. A gente viu que essa estrutura toda aqui está dentro de uma div, que é aberta antes e fechada depois. Essa estrutura aqui está dentro de uma tag H2. O título principal do nosso site está dentro de uma tag H1, que está dentro de uma outra div separada dessa aqui. Por aí vai, tá bom? A gente não precisa rever isso tudo. Mas vamos lá. Aqui na nossa estrutura a gente vai abrir ele no Notepad++, que é um editor bem básico, presente em qualquer Windows e que vocês podem usar aí para dar uma treinada, tá bom? A gente vai aqui editar com o Notepad++ e pronto, já abre o nosso código lá no Notepad++, conforme a gente fez na última aula. E como vocês podem ver aqui, ó, tudo bonitinho, tudo muito bem estruturado. Pessoal, essa é uma estrutura HTML, tá bom? Se você estiver num navegador, por exemplo, e clicar com o botão direito do seu mouse em qualquer lugar do site, desde que não seja dentro de um elemento, ou seja, qualquer lugar vazio do site, você tem essa opção de ver o código fonte. Aqui, ó, exibir o código fonte da página, ou source code, dependendo desse menu aqui, pode estar em inglês, dependendo do navegador que você está usando. Se a gente clica aqui, a gente abre uma nova aba com exatamente o mesmo código que a gente criou, tá bom? A questão é, no desenvolvimento profissional de sites, que envolve essencialmente também a construção, a programação da parte back-end do site, uma linguagem back-end do site, como por exemplo o PHP, tem o Node.js, tem outros aí, mas o PHP é o mais usado no mundo inteiro, tá bom? Mas enfim, a gente não vai ensinar isso aqui porque não faz parte, você não precisa disso para fazer um site em WordPress, que é o nosso objetivo aqui. Então, basicamente essa é a estrutura que fica visível, mesmo que o seu site tenha uma estrutura em back-end, que o WordPress faz toda essa estrutura back-end para a gente não precisa programar para chegar lá. Essa estrutura back-end nunca é mostrado nesse código fonte da página. Então não adianta vocês procurarem saber qual é o código back-end de um site tentando ver o código fonte dele, porque vocês não vão conseguir, tá bom? A única coisa que ele mostra é a estrutura HTML que o navegador precisa para poder mostrar o site. E é o back-end que prepara essa estrutura em HTML para você. Vamos lá, aqui a gente está montando, vocês já viram aqui que é possível ver o código exatamente como a gente montou, exatamente como ele está mostrado lá no nosso Notepad++, tá bom? Vou fechar essa aba, vamos voltar para o nosso site. Então vamos começar a arrumar isso aqui através de uma estrutura CSS. Aqui no Notepad++, já voltando aqui, existem 3 formas de se aplicar o CSS em um site. A primeira forma é usando aqui a nossa tag head, usar uma tag que chama link. E a gente vai para uma estrutura de relação que está relacionada com
Stylesheet é o nome que se dá ao tipo de arquivo a que esse link está relacionado. E aqui a gente pode ver o href, que é o mesmo atributo aqui da tag A, que é uma tag de links, tá bom? Então aqui a gente colocaria o endereço onde está o nosso arquivo CSS. Nós não vamos fazer isso aqui agora. Dessa forma você tem um arquivo CSS separado da sua estrutura HTML e o próprio site, o servidor, faz o trabalho de buscar esse link e aplicar todas as regras CSS que você escrever e modificar o site, tá bom? A segunda forma é a chamada forma inline. Por exemplo, a gente pode, dentro de uma tag aberta, essa tag div, a gente vê aqui que fecha aqui. Então essa tag H2, vamos aplicar uma regra específica aqui, a nossa tag H1, que é o nosso título geral. Dentro da tag de abertura, a gente vai, depois obviamente de todos os atributos que a gente já tenha colocado, dar um espaço aqui e cria um outro atributo chamado style, igual exatamente como qualquer outro atributo, tá bom, pessoal? Se a gente colocar aqui, por exemplo, um dos atributos CSS muito usados é o color. Então a gente chama o atributo, eles são sempre separados por 2 pontos e aqui o valor do atributo. A gente pode, por exemplo, colocar uma cor red e termina com ponto e vírgula. Pronto. O que a gente fez aqui? Acabamos de aplicar a cor vermelha a esse texto, tá bom? A gente salva, o Ctrl S é uma tecla de atalho para o salvamento. Vamos voltar lá no nosso site. Se a gente atualizar a página com F5, olha lá, nosso título muda. A gente acabou de aplicar uma regra de cor a isso aqui, tá bom? Vamos voltar lá. Eu não vou fazer dessa forma. Por que não? Porque dá muito trabalho aplicar uma regra em cada uma das divs. A gente atribuiu IDs e classes aos nossos elementos para a gente não precisar fazer separadamente para cada um deles, tá bom? Obviamente o nosso site HTML aqui está muito simples. São basicamente uma estrutura de título, 2 estruturas básicas aqui com título, imagem e texto e por fim um footer, ou seja, um rodapé. Então, por exemplo, numa página onde a sua estrutura HTML seja gigantesca, você aplicar essas estruturas, esses atributos aqui, em cada tag, vai dar um trabalho enorme, tá bom? Então, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente pode ir lá no final do nosso código, dentro da tag body, não precisa ser dentro, mas eu vou colocar, e vamos à terceira forma de aplicação de regras CSS. É através de uma outra tag separada chamada style. E eu fecho ela aqui embaixo. Pronto. Aqui dentro, se eu aplicar a mesma regra que eu apliquei aqui dentro, ela funciona lá. Mas como é que eu faço para o servidor de hospedagem entender que essa regra que eu vou escrever lá embaixo é para essa estrutura aqui? Eu uso a identidade dele, ou uma classe atribuída a ele, tá bom? E também eu posso usar o nome da tag. Então, por exemplo, eu vou aplicar, por exemplo, ao nome da tag H2. H2, abro e fecho a chave. É uma forma de atribuir aqui dentro. Você põe o nome que você quer, abre e fecha a chave e escreve a regra. Color red. Termina sempre com ponto e vírgula. Salva. O que eu fiz aqui? Quando eu chamei H2, meu site vai entender que todo elemento H2 deve ter essa atribuição aqui. Então ele vai aplicar a todos os elementos H2. Então eu não preciso atribuir classes. Você pode se perguntar. Bom, a atribuição de classes é quando você quer diferenciar. Aqui a nossa estrutura é muito simples, mas lembrando que se numa página gigantesca e uma estrutura gigantesca em HTML, eu tenho outros H2 que eu não quero aplicar essa regra. Então nesse caso eu atribuo a classe dele, tá bom? Porque aí só vai aplicar aquela regra escrita lá embaixo, só se aplicaria a classe.
Então eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou tirar essa classe aqui e vamos deixar só uma H2 com classe, tá? E a outra sem classe. E vamos deixar do jeito que está aqui, ó. Vamos salvar. Se a gente corre aqui agora, como eu retirei a regra vermelho aqui e apliquei a todos os H2, olha o que acontece. Tá vendo? Lembrando que eu retirei a regra daqui e pus nas tags H2. Voltando aqui então, vamos supor que eu não quero aplicar essa regra em todas as minhas tags, só as que tiverem a classe subtit. Então eu vou lá embaixo, ao invés de H2, como é que eu faço a chamada de uma classe ou de uma identidade? De uma identidade é com hashtag e o nome da ID. Por exemplo, isso aqui se aplicaria ao título principal, porque ele tem este ID. E para chamada de ID a gente usa jogo da velha. Para chamada de classes é ponto e o nome da classe, que é subtit. E aí eu ponho a regra. Color blue. Os nomes das cores tem que ser em inglês, tá bom, pessoal? Mas vocês também podem colocar um código aqui, por exemplo, 00. Vamos pôr um cinza escuro aqui, ó. Esse é o código de um cinza escuro, tá? 6 quartos. Salvamos. Olha como é que vai ficar a nossa página. A gente atribuiu um vermelhão aqui com o jogo da velha tit e somente a primeira que tem a classe. Olha lá, a nossa segunda está sem regra e continua preto como sempre foi. Essa aqui está um pouco cinza. Vou colocar aqui blue, por exemplo. Atualizo. Pronto. Tá vendo? O que eu fiz aqui? Atribuir essa regra CSS somente a esta classe. E como eu retirei a classe desta tag aqui, ela deixou de funcionar. Mas eu quero que ela esteja lá. Então vamos recolocar essa tag, essa classe, na nossa tag H2. Pronto. Lembrando, pessoal, que a classe pode ser repetida quantas vezes você quiser, na mesma ou em outras páginas. Enquanto o ID, ele tem que ser único. Em cada página ele tem que ser único. Qual a vantagem de se colocar ID? Eu posso criar um link lá no final da minha página, antes do meu footer, por exemplo. Eu crio aqui um div, fecho, aqui dentro eu crio uma tag A, fecho, ponho o atributo do link, que vai ser a minha página. Obviamente eu não preciso colocar nenhum tipo de endereço aqui se o link se referir à mesma página. Então vou colocar hashtag tit e põe aqui voltar ao topo. Salvo. Vamos lá embaixo. Opa, vamos lá na nossa página. Se eu for lá embaixo, opa, atualizo a página, obviamente. Se eu for lá embaixo, eu tenho o link lá, voltar ao topo. Se eu clicar aqui, eu vou para o topo da página. Pronto. Por quê? Porque eu tenho um ID aqui que pode ser chamado via links. As classes não podem ser chamadas via links, mas os IDs podem, tá bom? Você pode usar sua criatividade para usar isso na sua página. Você tem, por exemplo, um formulário de orçamento lá embaixo na página. Já quer colocar um botão aqui para o sujeito poder ir lá para baixo de uma vez? Você coloca e ele é levado lá para baixo onde está o seu formulário, tá bom? Então, ok. Vamos começar as nossas regras. Primeira coisa que eu quero fazer. Eu quero esse título bem grande, centralizado na página, tá bom? E em outra cor. Então, aqui já está chamado jogo da velha tit, que é a forma de se chamar IDs. A primeira regra para aumentar o tamanho é font size. E aqui você põe o tamanho
Você pode pôr em pixels e existem diversas outras unidades de medida, como por exemplo EM, que geralmente está relacionado a cerca de 16 pixels, e ele também muda conforme o tamanho de tela. Os smartphones aí, por exemplo, que tem uma densidade de pixels maior, isso pode ficar alterado neles. Então, se você quer segurança, põe em pixels. Então vou colocar aqui, por exemplo, 60 pixels é o tamanho da minha fonte. Vamos lá ver, já salvei. Atualizando a página. Tá aí, ó, olha o tamanho do meu título. Beleza, agora eu vou trocar a cor e vou centralizar. Cor, como a gente já viu, color. Eu posso colocar qualquer cor que eu quiser aqui, mas eu vou colocar um código hexadecimal. É esse aqui, termina com ponto e vírgula. Para centralizar, o código é text align. E eu posso colocar left, ele ficaria à esquerda, mas na verdade já está. Right, ele vai ser alinhado à direita do seu da sua tela. Ou center. Pronto. Vamos salvar. Atualizando a página. Tá lá, ó. Eu quero mudar também para uma fonte sem serifa, que é aquela fonte mais retinha. No digital geralmente não se aplica muito fontes com serifa. Em alguns sites ainda se usa, mas eu prefiro sem, tá bom? Qual é o código? Font Family. E aqui a gente pode pôr o nome da fonte, caso a gente tenha fonte específica no nosso código CSS. Também não vou precisar explicar isso aqui, porque a gente não vai utilizar isso no WordPress, tá? Para vocês mudarem fontes que não tenham no seu tema, você precisa usar um outro plugin para isso. E, enfim, vocês já sabem como instalar plugins a essa altura, então acredito que vocês não vão ter dificuldades com isso. E a gente vai usar sans serif, que é o código para fontes não serifadas, bem básico, obviamente. Salvamos. Tá lá, ó, fonte sem serif. Beleza? Vamos começar a dar uma cara melhor agora para a nossa estrutura 1 e estrutura 2. Conforme a gente viu aqui, pessoal, a gente montou estruturas e atribuiu a classe estruturas para as divs que compõem essas estruturas. Ó. Quer dizer que essa classe se refere a ela e a tudo que está dentro. Tá bom? Então a gente não precisa fazer uma para cada div. Basta fazer uma só para a classe estruturas e se aplica as duas. Pois bem, o que eu quero fazer aqui? Colocar elas ocupando uma cerca de 50% da página e outra cerca de 50% da página, com elas lado a lado, tá bom? Sem esse texto aqui ocupando a página toda e por aí vai. Quero deixar como se fosse dois boxes aqui, um lado a lado, um do lado do outro, para dar uma cara melhor. Então vamos lá. Primeiro a gente usa a regra width, que é largura. E aqui existem também várias formas de se colocar o valor, tá bom? Você pode colocar em pixels, por exemplo, 500 pixels. Você pode colocar em porcentagem, e aí vai se aplicar a porcentagem do elemento mais externo, que nesse caso aqui, essa tag aqui, o elemento mais externo a ela, não é esse aqui, tá bom, pessoal? Esse elemento ele abre e fecha aqui. Então ela está dentro de qual elemento pai dela? É o body, tá bom? Porque essa tag abre e fecha aqui. Então este elemento está fora deste elemento, mas está dentro do body. Vamos lá. Como a gente não aplicou uma regra ao body, se eu colocar em porcentagem, por exemplo, 50%, ele vai tomar 50% do body, que ocupa toda a página, tá bom? Mas eu não quero 50%, porque, por exemplo, se eu ponho uma borda, esse aumenta o tamanho um pouco, esse tamanho aumenta um pouco. Eu quero que seja um pouquinho menos de 50% para eu ter um pouco mais de espaço para trabalhar com margens, tá bom?
margens, bordas, paddings e por aí vai. Então, eu vou pôr aqui, para trabalhar com uma segurança de espaço, 40% de largura. Em seguida, eu vou usar o margem. Margem, pessoal, pode ser aplicado da seguinte forma. Margem, dessa forma, se eu colocar aqui 50 pixels, ele vai aplicar 50 pixels dentro de todo o quadrado, dentro de todo o container, ou seja, acima, à direita, abaixo e à esquerda, tá bom? Para evitar isso, eu posso fazer chamadas para cada um desses elementos, por exemplo. E a ordem é sempre essa: primeiro o topo, depois a direita, depois o fundo ou bottom e depois a esquerda, tá bom? Então, a ordem sendo sempre essa no sentido horário, ou seja, começa do topo. No topo eu quero 0, não quero nenhuma margem no meu topo. Na minha direita, também quero 0, não quero nenhuma margem na minha direita. Embaixo eu quero 50 pixels, para que os elementos de baixo não fiquem colados um no outro. E à direita, e à esquerda, eu vou colocar aqui 6%. Vamos ver como é que já está. Dá uma atualizada. Aí, ó, eles já estão ocupando menos 50% da página. Mas por que não estão lado a lado? Porque eu preciso aplicar uma outra regrinha aqui para fazer com que os elementos, cabendo no espaço que ainda existe, eles pulem para esse espaço. E a regra para isso é float. Basicamente, deixar o elemento flutuando. Ele fica como se estivesse flutuando. E se houver um espaço que ainda caiba ele acima dele, ele pula para lá, tá bom? Então, o float a gente pode atribuir left ou right, tá bom? Ou no caso da gente não querer o float, a gente põe none. Mas eu não preciso escrever float none, a não ser que exista outra folha de estilo CSS aplicada nesse site que eu queira anular a primeira folha, tá bom? Então, eu vou aplicar aqui left. Agora sim, vamos lá ver. Atualizando, pronto, tá aí, ó. O que aconteceu aqui? O meu rodapé pulou lá para cima. Por quê?